Conto de quarentena. O fantasma de Cajamar. Conto fictício, baseado em fatos reais. Era uma vez, tchan, 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 um buraco. É sim, um buraco que surgiu no quintal de Dona Roquelina, lá no bairro da Lavrinhas, em 12 de agosto de 1986, Cajamar. Dona Roquelina era uma senhorinha queixada, que recebeu um bom dinheiro da greve dos 13 anos de azar. Ah, desculpe-me, é aquela história lá, eu quero dizer greve dos 13 anos de luta. Disse azar porque dizem que um senhor estranho, de nome Pedro, ele dizia que a cidade era azarenta e que nada naquele lugar daria certo, por causa de uma certa praga que ele mesmo colocou na cidade. Sabe por que ele fez isso? Dizem que lá num passado bem distante, esse senhorzinho chegou em Água Fria. Ah, era assim que Cajamar se chamava antes de virar cidade. Então ele foi muito desprezado, só porque ele era muito feio. Muito feio é apelido, ele era horroroso. Dizem que quando o senhor Pedro andava na rua à noite, as crianças corriam dele de medo. Falavam que ele era um fantasma, ou melhor, o fantasma de Cajamar. Coitado daquele senhorzinho. Ele era bonzinho e tinha uma linda amiguinha de nome Pitanga. Ele não é a Camila Pitanga, atriz, não, nem aquela frutinha azeda. Ela era uma linda cachorrinha. Vira-lata, mas bonitinha, a danadinha. Agora o senhor Pedro, vixe, na fila para pegar beleza, a mãe dele perdeu a hora. Bah. Então vamos voltar a falar do dia do buraco. A história verdadeira. Dona Roquelina, aquela senhorinha que eu disse, acordara cedo naquele dia 12 de agosto de 1986. Ela foi na sua horta buscar umas couves para o almoço. Mal ela entrou dentro de casa, um enorme barulho veio lá de fora. Caramba! Ela foi lá fora quando viu um buraco bem fundo. Quase caiu dentro de tanto susto. O buraco era tão fundo que ela viu uma japonesa beijando um japonês lá no Japão. Isso é brincadeira, mas que era fundo, isso era. Foi um Deus nos acuda. Logo a cidade inteira ficou sabendo e uma multidão tomou conta daquela rua Barão do Rio Branco. Veio o prefeito com um monte de puxa-sacos, veio o padre, coroinha, polícia, fofoqueiras, crianças, jovens, velhos, advogados, engenheiros, tudo. Até papagaio foi lá gritar, um buraco, um buraco. Veio até a Rede Globo. Isso a Rede Globo contou. O mundo inteiro ficou sabendo do buraco de Cajamar. O bairro da Lavrinhas virou turístico. Tinha até excursão para ver o que estava acontecendo. Todos os dias o buraco ia abrindo cada vez mais. Dona Roquelina, coitadinha, que tinha gastado todo o dinheiro da indenização da greve na sua linda casa e de seus filhos que moravam com ela no mesmo terreno, tiveram que sair correndo dali. Bem que seu Pedro falou que aquela cidade era azarada. Coitada da Dona Roquelina. Justo no seu quintal, que custou o dinheiro de tanto sofrimento, daquela história que eu já contei da greve, foi surgir esse buraco devorador. Mas deixa eu contar mais um pouquinho do senhor Pedro, o fantasma de Cajamar. Certa vez dizem, isso é uma história que o povo conta, que ele, numa época bem distante, antes da greve lá de 1960, ele havia perdido seu emprego. Por causa, sabe do quê?
da sua feiura. Isso mesmo, por causa da sua feiura. Um dia, seu chefe brincou com ele. Desse jeito, até as dinamites vão ficar com medo de você e não vão explodir mais as pedreiras. Ele foi andando até Jundiaí, atrás dos seus parentes. Mas dizem que ele virou um mendigo por lá e não voltou mais para Cajamar. Todos perguntavam, onde está o fantasma de Cajamar? Cadê ele? Será que morreu? Será que ele se assustou com a feiura dele e teve um infarto? Tudo isso falavam para o seu Pedro, segundo a lenda. Bem mais tarde, já na época da greve dos queixadas, em meados dos anos de 1960, Sr. Pedro apareceu nas noites de Cajamar, bem mais parecido com um fantasma. Quando ele viu as locomotivas enferrujadas e paradas, quando viu o pessoal passando necessidade e fome, ele falou para a pitanga, está vendo, amiguinha? Nem pedi, e Deus castigou esse povo ingrato e malvado. Mas eu gosto de Cajamar, por isso que voltei a andar por aqui, mas que seja nem que seja para morar na rua. Mas quando ele saía à noite, era só mãe escondendo os seus filhos de medo do fantasma. Certa noite, de virada de ano, Sr. Pedro e sua amiguinha bem sujinha estavam na pracinha da Lavrinhas para dormir num coreto muito aconchegante que tinha lá naquele lugar. Quando ele estava dormindo, já estava pegando no sono, uma turma de jovens chegou onde seu Pedro estava e disse, olá, fantasminha legal, vamos comer um churrasco com a gente. E assim foram. Seu Pedro estava morrendo de fome, mas nem desconfiava daqueles meninos. Seu Pedro ficou muito triste quando passaram perto de um brejo feio, cheio de lama, que antes era um lindo rio e limpo, mas por conta da greve, o rio não foi mais tratado e virou aquele lamaçal feio e fedido. De repente, eles pegaram o Sr. Pedro pelo braço e pelas pernas, atiraram o coitado bem no meio do lamaçal, em seguida pegaram a cachorrinha e atiraram em direção ao Sr. Pedro. E saíram. Sr. Pedro atolado até o pescoço, não conseguiu fazer nada para a cachorra, vendo a coitadinha se afundar na lama até morrer. Os rapazes sumiram dali, de medo da polícia, e seu Pedro, com muito custo, saiu do lamaçal. Quase morreu, coitado. Mas saiu da lama sem a pitanga. A coitadinha não resistiu e morreu. Aí ele foi caminhando. Quando ele estava bem em frente à prefeitura de Cajamar, ele não olhou para trás, andando e com muita raiva, foi rogando uma praga na cidade. Muitos hão de pagar pelo que fizeram e pelo que não fizeram. Um dia vai haver um rebuliço nesta cidade. Os fracos fugirão, os fortes se abalarão. O pavor será grande, até que se assole a cidade e fique quase sem habitantes. E os que ficarem não terão paz, nem de dia, nem de noite. Aí vocês vão se lembrar deste fantasma que foi jogado como um porco na lama. Olhou para trás e falou a última frase. Eu nunca fiz mal para ninguém desta cidade. O povo era maldoso mesmo, ó. Sr. Pedro não sabia que estava sendo seguido por um dos garotos que disse, suma, seu fantasma, nunca mais volte aqui. Sua praga não vai pegar em nós. E assim Sr. Pedro ainda levou algumas pedradas. Seguiu novamente para a via Anhanguera, sentido Jundiaí, e nunca mais apareceu em Cajamar. Mas o rapaz que ouviu a praga espalhou para a cidade. Todos ficaram sabendo da maldição do fantasma
e morriam de medo. Nossa, eu até esqueci. Eu estava contando a história do buraco. Vamos voltar então. Voltando então a falar do dia. Mais de 500 famílias assustadas, pois além das casas que estavam rachadas, tinham também casas com trincaduras, em local bem longe do quintal de Dona Roquelina. O prefeito, na época, contratou até engenheiro do estrangeiro para descobrir o que estava acontecendo com o bairro da Lavrinhas, em Cajamar. Passou-se um mês e a empresa entregou o resultado das pesquisas para o prefeito. Era setembro de 1986. O prefeito marcou uma reunião na Praça das Lavrinhas, onde tinha um coletinho, com todos os moradores da mais de 500 casas. Pegou o microfone e o prefeito chorou. Não conseguiu falar. Todos em silêncio e assustados com o que ele tinha para dizer, ficaram ali olhando para ele, que estava num palco montado na carroceria de um caminhão. A notícia então foi dada, assim de supetão. Vocês têm 24 horas para saírem do bairro da Lavrinhas. Pois é. Aí ele explicou que os pesquisadores descobriram várias cavernas subterrâneas naquele lugar. Por causa da seca, por causa de uma fábrica de bebidas e também por causa da Sabesp, que estava retirando muita água do subsolo. O bairro ficou assim, querendo afundar. Disse que lá embaixo parecia um queijo, cheio de buracos. Um verdadeiro exemplo de uso e abuso dos recursos hídricos, colocando em prejuízo a história e cultura do povo de uma cidade. No outro dia foi uma loucura. Dia 9 de setembro de 1986, vários caminhões parando em frente às casas, uma choradeira de dar dó, gente se despedindo uma das outras, era um caminhão que entrava, outro que saía. Foi uma confusão danada. Uns iam morar nas escolas, outros em casas de parentes. Parecia a China, de tanta gente nas ruas. Virou um engarrafamento só. Pois é. Muitos morando nas escolas. As aulas foram suspensas. A partir desse dia, o bairro da Lavrinhas ficou sem ninguém. Ficava um guarda na entrada e outro guarda na saída. Um silêncio tenebroso. Não se ouvia nem eco, pois silêncio não faz eco. Mas espera um pouco. Certa noite, naquele silêncio todo e cheio de neblina, o guarda ouviu um eco de uns passos pesados e fortes vindo de dentro daquele bairro proibido e pensou: ué, se ninguém entrou, quem está aí? O som foi aumentando, aumentando, até que chegou até o guarda uma pessoa que vinha caminhando naquela escuridão. Boa noite, senhor guarda. Eu só estava olhando todas essas casas vazias, uma por uma. Meu nome é Pedro, conhecido como Fantasma de Cajamar. Eu só vim aqui para passar em cada casa, para rezar, para que em breve todos voltem para suas casas e que vivam em paz novamente. Então ele foi caminhando bem devagar, sem olhar para trás. O guarda, que era fortão, ficou todo arrepiado de medo. Senhor Pedro deu o próximo passo, parou, virou para trás e disse: eu nunca fiz mal para ninguém dessa cidade. O senhor tem um bom serviço. E foi caminhando, sentido via Anhanguera, caminho de Jundiaí. Essa é a minha história. Terminou.
Vocês acham que não terminou? Pois é. Quando ninguém me aplaude, eu fico pensando, mas é verdade. E o buraco? A história terminou e o buraco? Tamparam e nunca mais surgiu. E os engenheiros? Ah, sim, não desmentiram o laudo. Aquele bairro é impróprio para morar. Tá bom. E o seu Pedro? Ah, o seu Pedro. O seu Pedro é uma lenda, não é? Mas nunca mais ele voltou. Nunca mais viram ele naquela região.